Então fica 25 raiz cúbica de 3 elevado ao quadrado, porque embaixo é 3. Isso quer dizer o seguinte, que se fosse raiz quarta, você ia fazer o quê? Ia colocar em cima elevado a 3 e tirar o radical de baixo, vai ficar só com o radicando. Então é simples. Aí novamente, se der para dividir os números que estão fora, o número da raiz a gente não divide, o número que está dentro da raiz radicando, somente os números que estão fora. Se der, você divide ou simplifica, deixando a fração mais simples possível. Aí eu novamente deixei mais aqui 4 exemplos, com a mesma ideia, você vai simplesmente tirar o radical que aparece embaixo e elevar a n-1, né? Ou seja, se é 4, você vai levar 3, se é 5, você vai levar 4, se é 6, você vai levar 5, e essa ideia se mantém para qualquer outro radical, sempre elevando a n-1, né? Dependendo da raiz que aparece no denominador. Deu para entender, né? Qualquer coisa eu volto o vídeo, rever de novo, que repete o processo. Tem exemplos mais complicados que esse? Sim. Quais são os exemplos mais complicados que esse? São aqueles que aparecem soma de radicando. O que eu faço então? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Se eu fizer isso, a gente não elimina o radical porque eu tenho aquele 5 lá sendo somado. Nesse exemplo, né, aparece. Tenho 2 dividido por 5 mais raiz quadrada de 2. Então, nesse exemplo, eu vou usar a ideia de produto notável. Eu tenho um produto notável conhecido como o quadrado da soma de dois termos, que dá o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o quadrado do segundo, mais o quadrado do terceiro. O quadrado da diferença, que só muda o primeiro sinal. E eu tenho esse produto aqui, esse terceiro, que é o produto da soma pela diferença. Esse produto notável elimina o termo do meio, fica só o primeiro e o último termo. Se você prestar atenção, fica ao quadrado. Então, se eu utilizar essa ideia ali, eu vou eliminar a raiz. Vai ficar só o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Esse primeiro menos o segundo é do produto. Então, embaixo sempre vai ficar o primeiro menos o segundo. Então, o que você vai fazer? Pega o termo que aparecer embaixo, troca o sinal entre eles e multiplica em cima e embaixo. Aí você vai eliminar, né, radical. Percebeu lá? Eu peguei outro exemplo aqui, 2 mais raiz quadrada de 5, vezes 2 menos a raiz quadrada de 5, o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado, o quadrado do segundo, aí você vai eliminar, vai ficar só 4 menos 5, que dá menos 1. Percebam que sempre vai ficar o primeiro menos o segundo. Se os dois termos forem raiz, mais fácil. Se um deles é raiz, um você calcula a potência, o outro é só eliminar a raiz. Então sobra pra gente o seguinte, 2 vezes 5 menos raiz quadrada de 2, e embaixo o primeiro termo ao quadrado 5, menos o segundo termo ao quadrado, a raiz de 2. Aí você elimina a raiz. Aí fica 2 vezes 5 menos raiz quadrada de 2 dividido por 25, menos 2, que vai dar 23. Aí, novamente, os números que estão fora ali você consegue dividir. Os que estão no parêntese, não. Então, nesse caso, não dá para dividir 2 por 23. Então, você vai fazer o seguinte para continuar. Só multiplicar o 2 pelo 5 e o 2 pela raiz de 2. Você vai distribuir esse produto aí, sobrando só 2 vezes 5, 10, menos 2 vezes a raiz, 2 raízes dividido por 23. Aí, novamente, é uma ideia recorrente. Se sempre eu vou fazer isso, pegar o radical de baixo, trocar o sinal e multiplicar, então basicamente o que aconteceu aqui, ó, desse passo aqui para esse, foi que você pegou o valor que estava embaixo, trocou o sinal, colocou em cima, e embaixo pegou o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Essa parte aqui é opcional, você não precisa fazer. Se você já entende o que significa isso, você pode ir direto para o terceiro passo aqui. Então aqui embaixo vai ficar o quê? 18 vezes, abre parêntese, raiz de 10 menos 2, dividido por 10 menos 2 ao quadrado. Entendido? Olha lá, de baixo apareceu em cima com o sinal trocado, e embaixo ficou o primeiro menos o segundo ao quadrado. Aí você elimina a raiz, aí você pode fazer aquela soma ali embaixo. Nesse caso você consegue dividir 18 por 6, percebeu que eu só tiro do parênteses depois se eu consigo ver se dá para dividir ou não. Se dá para dividir, a gente divide, se não a gente já multiplica direto para deixar no resultado final. Nesse caso dá para dividir, não dá? Por isso que eu separei, tá vendo? Essa conta aqui é mental, eu faço na cabeça, não preciso escrever, mas estou mostrando para vocês o que está sendo feito. Sobra só o quê? 3 vezes raiz de 10 menos 2. Aí você distribui agora. A distribuição pelo produto da parte do numerador da fração, você faz só no final, quando possível. Pronto.
3 vezes raiz de 10, 3 raiz de 10, 3 vezes 2, 6. Aí agora você vai fazer a mesma coisa com esse aqui. Ó, peguei de baixo, coloquei em cima com o sinal trocado. E embaixo, nesse caso, como tinha 2 raízes, né, vai ficar o quadrado do primeiro, 8, quadrado do segundo, 6. Eliminei raiz. Nesse caso aqui não dá para dividir, porque os números de cima estão todos no radical, não. Então, só dá para multiplicar. Aí você tem uma propriedade de raiz que permite que você multiplique. Aí você vai ter que simplificar o radical, porque 96 dá para fatorar em 72. Nesse caso aí, ó, os dois fatores de cima, o 4 e o 6, divide por 2. Aí você divide. Eu não preciso colocar em evidência no parâmetro para poder dividir. Eu posso dividir direto, desde que eu divida o número que está fora da raiz e não o que está dentro do radicando ali. Dividindo, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Então sobra 2 raiz de 6 menos 3 raiz de 2. Pelo que a gente viu lá de operações antirradicais, a gente não pode fazer mais nada porque os radicais não são semelhantes. Então a gente deixa desse jeito que aparece aí e acaba. Aí eu trouxe aqui mais alguns para vocês tentarem fazer. Se você não entendeu, volta o vídeo, você vai perceber que é fácil. É só você pegar o de baixo, trocar o sinal, colocar em cima e embaixo calcular o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É sempre do primeiro menos o quadrado do segundo, independente do sinal que apareça embaixo, se for mais ou menos, tá bom? Embaixo só muda de cima, porque se embaixo for mais, aí você coloca o numerador como menos, e se embaixo for menos, você coloca o numerador como mais. Deixa eu voltar aqui para vocês prestarem atenção nisso. Aqui, ó. Primeiro, segundo e terceiro. De baixo é mais, apareceu em cima lá no final, ó. 5 menos raiz quadrada de 2. De baixo é menos, apareceu em cima 10 mais raiz quadrada de 10 mais 2. Aí assim o de baixo é a mesma coisa. Então se for mais, aparece menos em cima, se for menos, aparece mais. Então fica aí para vocês essa atividade, para fixar essa ideia. Além disso, também tem a atividade do módulo aí, que vai da página 188 até 193. Tem bastante atividade, inclusive aí tem atividades de não só de raiz, mas de tudo que a gente viu até agora. Com isso aqui a gente acaba a parte de raízes. Aí essa parte aqui é de revisão, então tem tudo os assuntos que nós vimos aí de potência e de radiciação. Vamos encerrar por aqui essa aula, né? A gente não vai encerrar a aula não, desculpa, a gente vai dividir essa aula, a segunda aula, em 3 partes, porque quando o vídeo fica muito grande, fica difícil você postar lá naquele site, aí demora muito. Então eu fiz a primeira parte da segunda aula, que demorou uns 15 minutos, aí vou terminar agora e vou fazer mais um do próximo assunto que a gente falou no início, que a gente ia ver racionalização e equação de segundo grau. Então o próximo já vai estar com a equação de segundo grau. É bom que vocês parem um pouquinho aí e respondam as atividades. Depois assiste o próximo vídeo. Até mais.